Você sabe a diferença entre cérebro, mente e consciência? Se você não sabe, ou se você acha que sabe, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te revelar a real diferença. Muitas vezes o cérebro é tratado como mente e mente como cérebro, e eles não são a mesma coisa. A consciência, então, também não é isso. Quer aprender sobre isso? Então veja bem. Pense que o seu cérebro é como se fosse um hardware de um computador, um disco rígido. Então, basicamente, os computadores da mesma marca são iguais, não é? Mas as programações, os softwares, podem ser diferentes. Depende do que foi instalado, do que foi desinstalado. Um tem mais vírus, o outro tem um antivírus bom, um otimizou a internet, o outro está cheio de bugs, de problemas operacionais, ou seja, nós também temos um cérebro com aproximadamente 1,3 kg a 1,5 kg, cerca de 86 bilhões de neurônios, incluindo células da glia e sistema neurovascular. Então, ora, se nós temos o cérebro igual ou semelhante, o que nos diferencia? Primeiramente, a nossa mente. E a mente é onde estão as nossas programações, as suas crenças, as experiências que você viveu que são pessoais, subjetivas, as suas emoções, ok? Os seus medos, os seus hábitos. Por isso que, por exemplo, o programa ou os programas que rodam na mente do Elon Musk não é o mesmo que rodam na mente de uma pessoa comum, vamos dizer assim. São programações diferentes. A mente de um esportista não é a mesma mente de você que não é esportista. A mente de um médico, a mente de um engenheiro, de um pintor, de um terapeuta. Ou seja, não só através do que ele faz, mas das experiências que ele teve, certo? Então, cérebro é uma estrutura física. O cérebro não é a mente. O cérebro precisa da mente, ele precisa das programações, ele precisa das crenças, ele precisa das experiências. A boa notícia é que essa mente, ela pode ser reprogramável. Você consegue alterar hábitos, crenças, ressignificar emoções e por aí vai. É o que eu faço. Eu sou um especialista em reprogramação mental, certo? Um neurocirurgião é um especialista em operar o cérebro, estrutura física, não a mente. E aí a gente fala do subconsciente, metaforicamente, como se fosse uma parte da mente onde engloba todas as suas crenças, hábitos, emoções. Então, crenças, hábitos, emoções estão dentro do subconsciente. O subconsciente está dentro da mente e a mente é operada no cérebro. O subconsciente é como se fosse um sistema operacional. Imagina o Windows. Você tem o Windows e quando você entra no Windows tem vários programas, não é? É como se fosse assim. Você não vai encontrar o subconsciente fisicamente no cérebro, porque ele não é cérebro, ele é mente. Agora, e a consciência, Lucas? O que é a consciência? Nesse vídeo eu não vou definir o que é a consciência, mas eu vou explicar por que ela não é cérebro e mente e vou falar um pouquinho dela, ok? Olha só, a ciência nunca conseguiu descobrir e talvez nunca venha a descobrir o que dá ânima ao nosso corpo, o que dá vida aos órgãos, ao nosso funcionamento, à nossa inteligência. Ela consegue identificar os fenômenos. Aqui o coração bate, aqui a mitocôndria funciona, a célula tal, a conexão dos neurônios, mas o que dá ânima, o que dá vida de fato a um corpo é a consciência. Uma máquina não pode se autogerenciar. Uma máquina sempre precisa de um programador. Gente, até um carro que anda sozinho, ele anda sozinho porque ele foi programado por alguém previamente, por um programa, que teve um programador. Então a sua consciência é o programador. Mente é o software, cérebro é o hardware, consciência é o programador. Então a consciência ela vai muito além da mente. A mente então surgiu só quando você nasceu ou um pouquinho antes no ventre da sua mãe. Então ali foi criada a mente e quando você morre, teoricamente essa mente se vai também. E o grande equívoco está em as pessoas acreditarem que elas são as suas memórias, que elas são as experiências que elas viveram. E aí vem estudos e mais estudos mostrando que toda memória é falsa, como bem dito no documentário Hackers da Memória. A nossa memória, ela é editável, alterável, manipulável. Tanto que tem pessoas que vivenciaram o mesmo evento, o mesmo trauma e cada uma tem uma visão do que aconteceu. A nossa memória é apenas o que restou dela, é a interpretação da memória, ou seja, é a história que eu conto da própria história para mim mesmo. E isso é facilmente reprogramável, então você não é a sua memória.
E também você não é o que você acha que você é, porque você não era antes de ser e talvez não vai ser no futuro. Ah, eu sou médico, eu sou advogado, eu sou engenheiro. Não, você não é médico, você está médico. Não, você não é advogado, você está advogado, porque você não era antes de ser e talvez não vai ser no futuro. Isso é o que você faz. E essa talvez seja a pergunta mais difícil. Quem você é? Se apresente. E as pessoas tendem a se apresentar como: bem, eu sou engenheiro, formado na universidade tal de tal, trabalho em tal área. Não, não, não. Isso é o que você faz. Quem você é? Você que está aí me assistindo, você sabe me dizer quem você é? Não vale dizer o que você faz, hein? Quem você é? Você consegue se definir? Se você consegue, eu já vou deixar uma lição de casa. Escreva aqui abaixo, em poucas palavras, quem você é. Por exemplo, eu, Lucas, sou uma pessoa amorosa, educada, tranquila, amo o conhecimento. Poderia falar muito mais sobre isso. Fiz uma breve definição. Você consegue fazer uma breve definição de quem você é? Coloque aqui abaixo. Já ouvi pessoas dizendo que a própria mente que se autorreprograma. Isso seria um pouco confuso. Como assim a mente se autorreprogramaria? Não, ela precisa de um programador, que é a consciência. Não confunda também consciência com mente consciente. Mente consciente é o nome dado às funções que acontecem de processamento de planejamento e a parte motora aqui no nosso córtex pré-frontal. Então é claro que a mente precisa de um programador para se programar ou reprogramar, porque se não fosse assim, a mente se autorreprogramaria sozinha. Lembre-se, um sistema não pode se autogerenciar.